Solta o Pedrinho aí. A situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí então, quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância e prepotência que ele tem passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que o que a CBF fez hoje foi sensacional. Tem muitos aspectos, muitos tópicos que têm que ser debatidos, né, que têm que ser devolvidos para a CBF, para a gente construir melhor isso, mas a ideia foi sensacional, que foi até uma avaliação das próprias gestões anteriores da CBF. Né, de entender o que a gente precisa melhorar como futebol e o que a CBF precisa melhorar como gestão. Paulada no Textor, e ele ofereceu ajuda do Vasco, né, institucionalmente, ao presidente do Botafogo, do associativo, que é o João Paulo Magalhães Lins, que é o presidente do Botafogo. Tem presidente, tá? Textor é o dono da SAF, mas tem um presidente do associativo. Ele ofereceu ajuda se o Botafogo quebrar. Basicamente foi isso. Né? E aí... paulada aí no Textor por que foi exatamente? O que o Textor falou? Não, pra mim, olha só, primeiramente, pra mim o Pedrinho foi muito bem, porque ali é um debate. Debate não, ele tá defendendo a instituição Vasco, atacando as falas do Textor e respeitando o Botafogo. Ele foi muito bem, o Pedrinho foi excelente. Com postura, né? A postura é excelente. O que acontece? Assim, é grande instituição e tem que ser defendida mesmo. E ele fala do Flamengo também, Bandeira. Ele fala com respeito ao Flamengo, a torcida do Flamengo, é a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa, ele foi muito bem. O que acontece? Nisso ele foi bem. Quando o Textor vai se defender, aqui mesmo no ambiente do Botafogo, ele utilizou 2, 3 vezes a seguinte frase: o Botafogo não é o Vasco, no seguinte sentido: o Vasco estava com um investidor e na justiça o presidente do associativo entrou e tirou esse investidor. Então o Textor está se defendendo, ele está falando Botafogo não é o Vasco, ou seja, aqui não vai acontecer o que aconteceu no Vasco. E o Pedrinho foi quem tirou o investidor lá do Vasco, claro, com os apoiadores dele, certo ou errado, o Pedrinho está lá fazendo a gestão do Vasco, se reestruturando. O Textor usa o Vasco como exemplo, e eu nem vejo o Textor desrespeitando o Vasco, mas a forma como o Textor coloca, é claro que vai incomodar o vascaíno e o gestor atual do Vasco, falando que o Botafogo não é o Vasco. É claro que o outro lado vai sentir isso como um menosprezo, naturalmente. Então, se o Textor está certo ou errado, é o Textor se defendendo e não defendendo o Botafogo, e o Pedrinho foi muito bem ao atacar as falas do Textor e respeitando o Botafogo, oferecendo até essa ajuda, esse auxílio ao João Paulo em caso de necessidade. Aí é presidente com presidente, eles que conversem. E depois com o Flamengo, aí também vocês podem falar melhor. Eu achei a fala dele normal, porque ele se defendeu justamente também. O Vasco está lidando com o investidor para tentar se reestruturar. Que outro clube tem que se meter nisso? Se tem uma outra lei, uma outra regra, por enquanto a CBF ainda é quem gere o futebol brasileiro. Então a CBF tem que lidar com isso também. E o terceiro ponto é que o Pedrinho falou. Por isso que eu vejo que a CBF é muito importante. Isso que aconteceu aqui hoje foi sensacional. E eu lembro que me causou estranheza quando eu vi a CBF deixar os clubes se organizarem. Vamos ter uma liga. E a CBF, que organiza o futebol há 500 anos aqui no Brasil, deixou isso acontecer. Mas agora parece que eu estou entendendo. A CBF já sabia desde o início
Os clubes não iam conseguir chegar a um consenso. Os clubes iam ter muita dificuldade, como estão tendo, e aí a CBF ia reaparecer. Garone? Nós tivemos o Clube dos 13 nos anos 80 e aí termina também exatamente porque nunca conseguiu ter um consenso. O clima ali. tá gostosinho lá, né? Primeiro, um ponto que eu acho fundamental que o Bandeira tocou não é uma disputa entre Vasco, Flamengo, Palmeiras, ou seja lá quem for. É a fala do Textor, a fala do BAP, a fala da Leila e agora uma fala do Pedrinho. É porque a gente trata muitas vezes, é claro que essas pessoas representam esses clubes nesse momento. Amanhã não vão estar representando. Exatamente. Então a gente às vezes confunde o ataque ao clube, e aí o torcedor se sente ofendido, ao debate que às vezes é pessoal. O Textor e o Pedrinho já se bicaram algumas vezes há muito tempo, até já chegaram a negociar também coisas, e depois a coisa desandou, até da utilização do Nilton Santos. Então já tiveram conversas positivas e depois já tiveram problemas, assim como possivelmente internamente Leila e BAP, quando chegam numa reunião, não se bicam. Então são coisas que são pessoais e que a gente acaba levando, e até mesmo os dirigentes levam, usando as instituições como um para-raio ali, porque aí você usa o torcedor para te blindar. Aí vira uma briga no Twitter, aí vira uma briga aqui no chat. Quando é dos caras, quando é uma disputa deles ali. Então, assim, eu acho que o Pedrinho foi muito bem quando ele separa o que é Textor, o que é Botafogo, o que é Flamengo, o que é BAP, o que ele vai responder como Pedrinho, o que ele vai responder como Vasco. Então, tem que ter essa diferenciação do que a fala de cada um, a fala institucional e a fala da pessoa. Então, acho que o Pedrinho foi bem nessa, assim, independente do que vai desenrolar, se a CBF é melhor, se não é melhor, é importante você aprender a ouvir e conversar. E ele fala uma coisa que a gente acabou de falar aqui: não existe companheirismo no futebol. Isso aí é claro, isso não é de agora, não começou com eles. Repito aqui, o Clube dos 13 foi fundado lá em 87, não teve também, não durou muito tempo, não foi organizado, não durou. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente convive há muitas e muitas décadas no futebol e eu não vejo, até pelo cenário, isso mudar de um dia para o outro.